Bom dia, tudo bem? Meu nome é Daniele Furtado, eu sou integrante do Ministério Tropa de Elite de Jesus e estou aqui para gravar mais um vídeo com vocês, Romanos 15, dando continuidade então na nossa leitura, no nosso ensino, né? Trazendo aqui um pouquinho das percepções de que o Espírito Santo vai nos trazendo acerca da leitura das Escrituras. Vou estar orando com os irmãos, mas antes eu quero também deixar o convite para quem assistiu o vídeo, se interessar em conhecer o nosso ministério, saber um pouco mais sobre a nossa movimentação, como funciona, eu convido você a nos chamar através das redes sociais. Nosso ministério, sim, nós nos reunimos através da plataforma Zoom. De segunda a quinta-feira temos reuniões para homens, para jovens, para as crianças, para as mulheres. Temos sala de oração e intercessão também, de segunda a quinta-feira. Quem quiser conhecer um pouco mais a respeito do nosso ministério, da nossa movimentação, do nosso compromisso com as Escrituras Sagradas, entre em contato conosco, que vai ser um prazer apresentar o Ministério Tropa de Elite de Jesus e ter você conosco, crescendo em unidade no reino. Amém? Vamos orar, meus irmãos, para depois falarmos então aquilo que o Espírito Santo trouxe através desse rico capítulo, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, papai, pela tua permissão de estar aqui, Senhor, gravando mais este vídeo. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua generosidade, Senhor, de nos permitir, Senhor, lermos as Escrituras Sagradas, Pai. Obrigada, Senhor, por este ministério tão precioso, tão maravilhoso, que nos permite, Senhor, aprender, crescer, Senhor, através dessa doutrina, através das Escrituras, através daquilo que o Senhor deseja nos revelar, Pai, através das Escrituras Sagradas. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar, Senhor, a mente, o coração daqueles que forem assistir o vídeo, Senhor. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor traga luz também, traga conhecimento, possa enriquecer, Espírito Santo, os irmãos, aqueles que forem assistir o vídeo posteriormente. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, Pai, obrigada por tudo e por tanto até aqui. Amém. Então, meus irmãos, Romanos 15, ele é uma continuidade do livro, do capítulo, 14 de Romanos, onde vamos fazer aqui uma breve recapitulação daquilo que o apóstolo Paulo estava falando no 14, para nós entrarmos no 15, amém? Então, é uma continuidade, onde o apóstolo Paulo estava falando no 14 a respeito de uma classe, digamos assim, de igreja, de crente, digamos assim. Ele estava falando dos fracos e dos fortes. E isso nos traz uma menção que o apóstolo Paulo estava falando de relacionamento desses irmãos. Onde Paulo ele estava mencionando que talvez os irmãos fracos da fé, talvez são aqueles mais apegados a questões de religiosidade, e os fortes, talvez aqueles que têm um pouco mais de conhecimento das Escrituras, que têm um pouco mais de embasamento das Escrituras, um pouco mais de revelação acerca do que as Escrituras falam, que não são tão apegados a ritos, né? E o apóstolo Paulo, ele menciona, de certa forma, que talvez essa divisão estava causando aí atritos dentro da igreja. A igreja não estava em unidade, a igreja estava digamos assim, picuinhas. E isso, para a igreja de Cristo, não convém. Por exemplo, o apóstolo Paulo estava falando ali a respeito da comida, né? Nessa questão de comer ou não comer carne. E aqui eu entendo que o apóstolo Paulo está tentando dizer, nos transmitir através das Escrituras, que não é a comida, não é a bebida, não é os usos e costumes que levam a Deus. Mas nós vamos a Deus, nós nos achegamos a Cristo através da fé. É o nosso servir ao Senhor, é a nossa crença no Senhor, em Jesus Cristo, que nos leva ao Senhor. Não é aquilo que comemos, aquilo que bebemos, nem a forma pela qual nos vestimos. Isso muitas vezes é apenas religiosidade, é um legalismo que não convém à igreja do Senhor. Então eu creio que o apóstolo Paulo, no capítulo de Romanos 14, ele está falando sobre isso e está introduzindo isso no capítulo 15. Onde no capítulo 15, verso 1, eu entendo que o apóstolo Paulo está falando que nós, os fortes na fé, e quando ele fala os fortes, são aqueles que realmente têm um pouco mais de conhecimento, um pouquinho mais de revelação do Espírito, que não são apegados à religiosidade. Nós devemos sim suportar as fraquezas dos mais fracos, dos mais novos, porque nós não devemos agradar a nós mesmos, mas nós devemos auxiliar, ajudar os mais novos.
aqueles que não têm tanto conhecimento, nós devemos ser tolerantes com os nossos irmãos, com aqueles que têm um pouco menos de conhecimento. Nós devemos buscar agradar os nossos irmãos em amor, porque esta forma de agradar, de sermos tolerantes, vai edificar, vai fortalecer os nossos irmãos, até mesmo a permanecerem na fé. Eu creio que é isso que o apóstolo Paulo está falando entre o primeiro versículo de Romanos e o quarto versículo. Afinal de contas, todos nós já fomos iniciantes na fé, todos nós começamos um dia na fé, todos nós já fomos crianças na fé, e somos, né? Nós não sabemos tudo, nós todos estamos aprendendo, todos nós estamos numa caminhada com o Senhor. E também o apóstolo Paulo, ele fala que nós não nascemos, nós não vivemos para agradar a nós mesmos, né? E ele dá o exemplo de Jesus. Ele fala que Jesus Cristo, quando ele veio para esse mundo, ele não veio para agradar ele mesmo. Ele veio para um propósito maior. Então, nós também devemos viver por um propósito maior. Não viver para nós mesmos e para criticar, insultar os outros, né? Os demais que estão na fé. Nós devemos, sim, né? Caminhar de uma maneira tolerante, afetuosa, com discernimento, já que nós temos o Senhor, ele nos dá a capacidade de aprender com o Espírito Santo. Nós devemos buscar ensinar em amor, nós não devemos ficar julgando, nós não devemos chegar num nível de altivez de que nós sabemos mais e assim desprezar os outros irmãos, amém? Assim como os irmãos que têm seus apegos, as suas convicções de fé, não podem dizer, se você come carne, por exemplo, você então não é crente. Se você ainda fuma, então você não é crente. Se você ainda bebe, você não é crente. Nós não podemos nos comportar dessa maneira, porque isso traz divisão para o corpo de Cristo. Lembrando que, do exemplo de Jesus, que o apóstolo Paulo ele fala, entre o primeiro e o quarto versículo de Romanos 15, que ele está falando de Jesus. Lembrando que Jesus, ele sofreu muitos insultos. Nem todos reconheceram a Cristo. E isso nos traz também um ensino, que muitas vezes, muitos não vão reconhecer as nossas riquezas, muitos não vão respeitar aquilo que carregamos, muitos vão nos insultar de alguma maneira, mas é o nosso comportamento, a maneira com que nós vamos nos comportar, que nós vamos responder a essas situações de muitas vezes desonra, muitas vezes de desabafo que vai recair sobre nós acerca de erros de outros. É a nossa maneira de nos comportarmos, a nossa maneira tolerante que vai falar a respeito de que tipo de crente nós somos. Então devemos nos atentar para isso, que o nosso comportamento, as nossas respostas vão fortalecer os mais novos na fé. A nossa constância de ânimo e de esperança que vai glorificar o nome do Senhor. No versículo 5, do 5 ao 6, o apóstolo Paulo está falando para sermos gratos a Deus Pai, porque é Ele que concede a perseverança e ânimo. O apóstolo Paulo, ele estava orando, pedindo a Deus que desse um espírito de unidade àqueles irmãos, que eles tivessem o mesmo coração e uma mesma voz, glorificassem a Deus Pai, e que isso seja para nós hoje também, na igreja do Senhor hoje. E eu entendo que quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, o apóstolo Paulo ele não está falando do momento em que a igreja está reunida louvando a Deus, no ato de estar louvando, cantando para o Senhor. Eu creio que esse espírito de unidade, este mesmo coração que o apóstolo Paulo ele está falando, se trata de como nós vamos adorar a Deus, como nós vamos estar louvando a Deus, todos os irmãos juntos, sendo que o coração dos irmãos não está em unidade, sendo que a igreja está dividida, sendo que tem picuinha, fofoca. Como que você vai estar com as mãos levantadas, supostamente adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, sendo que com o irmão do lado você está em desavença? Então eu creio que o apóstolo Paulo, ele está falando de um louvor, um coração, uma unidade muito maior do que isso. Ele está falando que a igreja do Senhor, ela precisa andar em concordância, em unidade, no mesmo espírito, porque quando a igreja está unida num mesmo propósito, numa mesma visão, aí sim o Senhor está sendo glorificado
Eu creio que é isso que ele está falando nesses versículos. Também no versículo 7, do 7 ao 9, o apóstolo Paulo, ele fala acerca de Cristo. O apóstolo Paulo fala que Cristo, ele aceitou a todos, e assim nós devemos ser. Cristo, ele fez isso a fim de que Deus fosse glorificado. E também nas escrituras está dizendo que Cristo, ele se fez servo dos que se circuncidaram por amor à verdade de Deus, a fim de que a aliança, as promessas que foram feitas aos patriarcas da fé, como Abraão, Isaac, Israel, elas fossem confirmadas. Então eu entendo que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar, nos mostrar que essa unidade que deve ter também entre gentios e judeus. Porque Cristo, ele morreu por todos, não foi só para uns. Cristo, ele morreu por todos. E a morte de Cristo, ele traz essa união, essa unificação entre judeus e gentios por meio do corpo de Cristo. E se Jesus, se Cristo, ele aceitou a todos, sendo judeus ou não, quem somos nós para não aceitarmos nossos irmãos por coisas tão pequenas acerca da convicção de fé de cada um? Então, eu creio que o apóstolo Paulo está tentando nos mostrar isso, essa unidade que a igreja deve ter, tendo sempre Cristo como exemplo. Já no versículo 13, eu vejo o apóstolo Paulo falando: se nós confiamos plenamente em Deus, nós teremos esperança, nós teremos paz, e é por intermédio do Espírito Santo. A paz que excede todo entendimento, a perseverança, a confiança no Senhor vem através do Espírito. No versículo 14, Paulo, ele começa a falar acerca do seu ministério. E eu vejo que ele está falando aqui com os irmãos de Roma, né? Ele começa a falar elogiando esses irmãos. Veja bem, ele fala que ele está convicto, que eles são cheios de bondade, né? Que eles são cheios do Espírito Santo. E eu creio que ali ele está falando que eles precisam da bondade, da esperança, da paz que vem do Espírito Santo, para serem então capazes de aconselhar uns aos outros. E eu vejo assim que somente quem é cheio do Espírito, cheio de esperança, cheio de paz, cheio de bondade que vem de Deus, é capaz de admoestar os irmãos. É por meio do Espírito Santo que nós somos capacitados a ajudar os nossos irmãos de fé. Também no versículo 15, do versículo 15 ao 16, nós vemos aí então o apóstolo Paulo, ele relembrando, né, a graça que ele recebeu de ser ministro de Cristo para os gentios. Ele fala a respeito do ministério sacerdotal que ele recebeu. Eu vejo assim que o apóstolo Paulo, ele era um homem consciente do seu chamado. Ele sabia o que ele era chamado a fazer. Paulo, ele entendia que o chamado dele era anunciar o evangelho para os gentios e não para os judeus. Ele sabia que ele tinha um chamado específico e ele glorificava a Deus por isso. No versículo 17 ao 19, nós vemos aí o apóstolo Paulo também, ele diz assim no versículo 17: portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar aos gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Olha só o que Paulo está nos falando aqui. Paulo, ele não se gloria dele mesmo. Ele sabia que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele fazia, era por Cristo, era por meio de Cristo. Ele exaltava a Jesus Cristo e não a ele mesmo. No versículo 18, Paulo, nas suas palavras, entre outras, ele está dizendo que ele era apenas um vaso, ele era apenas um instrumento, ele era um intermediário ali do Espírito Santo.
porque ele sabia que era pelo poder do Espírito de Deus que ele fazia tais coisas, não era por ele mesmo. E eu creio aqui que o apóstolo Paulo está nos ensinando a humildade, não é a pessoa, não é a oração que a pessoa faz, mas é o Espírito de Deus que faz todas as coisas, todos os sinais e maravilhas, é o Espírito de Deus que opera em todas as coisas. Então devemos aprender com o apóstolo Paulo, né? A sermos humildes e entender, a exaltar a Cristo, a exaltar a Deus, a exaltar o Espírito Santo e não a nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele vivia para pregar o evangelho, para viajar, levando o evangelho de Cristo Jesus. Já no verso 23, 24 e 25, nós vemos o apóstolo Paulo ali falando, né, do planejamento dele já de visitar Roma, mas ele fala que ele foi impedido algumas vezes de ir para Roma. E eu entendo que esse impedimento foi porque surgiram muitas oportunidades durante o seu percurso de pregar o evangelho, e isso o impedia de ir, porque toda vez que uma porta se abria para que ele anunciasse o evangelho, para que ele anunciasse a Cristo Jesus, Paulo ele não perdia a oportunidade, ele ia, né, parando nas oportunidades que iam surgindo para ministrar o evangelho do Senhor. Paulo também menciona o desejo de ir para a Espanha com a ajuda dos irmãos. E eu entendo aqui, dá para ver, quando Paulo ele fala que ele desejava chegar até a Espanha, ele contava com a ajuda dos irmãos, ele contava com a colaboração dos irmãos. Eu entendo assim a importância da igreja ajudar aqueles que fazem as viagens missionárias para pregar o evangelho. Já no versículo 26, nós vemos o apóstolo Paulo falando que ele levantou recursos, ele e os irmãos, para ajudar, né, os mais pobres. Paulo aqui ele está falando de generosidade. Eu entendo que Paulo está nos ensinando a sermos gratos. Quando nós somos gratos a Deus pelo nosso crescimento espiritual, quando nós somos gratos ao Espírito Santo pelo discernimento, pelo crescimento espiritual, nós aprendemos a sermos generosos e abençoar os outros, a abençoar aqueles que são mais necessitados, muitas vezes de maneira financeira, né? E eu vejo o apóstolo Paulo ele fazendo isso, ele arrecadou ofertas para ajudar os irmãos mais pobres e que estavam em Jerusalém. E Paulo lhe fala isso, que nós devemos então mostrar a nossa generosidade, a nossa gratidão ao Senhor, abençoando também de forma material os que estão em situações mais vulneráveis, os mais necessitados. Já no versículo 30 ao 33, nós vemos aqui, eu vejo como uma oração. O apóstolo Paulo, ele pedindo, né, orando e pedindo para que os irmãos entrassem num espírito de oração, que orassem por ele. Porque o apóstolo Paulo, ele fala assim: recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e com vocês desfrute um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Então aqui eu vejo o apóstolo Paulo, ele citando as três pessoas da Trindade, né? Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus Pai. E ele estava orando, né, pela viagem dele até Roma, para que ele chegasse, né, em Roma com alegria, né, que ele pudesse desfrutar de um tempo de refrigério lá com os irmãos. E ele estava pedindo para que os irmãos de Roma orassem, se unissem em oração com ele, para que o povo da Judéia recebesse a oferta, a ajuda financeira que ele estava levando para os mais pobres, que eles aceitassem aquilo que o apóstolo Paulo estava indo levar por meio da fé, por meio do evangelho, e para que ele pudesse, então, estar com os irmãos em Roma posteriormente, e fosse recebido lá com alegria, que ele pudesse ter um tempo de paz com aqueles irmãos.
Glória a Deus por esse ensino, glória a Deus por aquilo que o Senhor nos traz através desses 2 capítulos, né? Eu creio que o capítulo 14 e o capítulo 15 de Romanos nos fala acerca de relacionamento, como nós, irmãos em Cristo, devemos nos relacionar, como nós devemos sermos tolerantes uns com os outros, amáveis uns com os outros, sermos ligeiros em perdoar uns aos outros, a convicção de fé de cada um. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós recriminar os nossos irmãos, mas nós devemos amar uns aos outros, ensinar em amor, porque a bondade, a esperança, o Espírito Santo, ele nos capacita a isso, a amar, a aconselhar, a um confronto em amor aos nossos irmãos. Não cabe a nós julgar e discriminar e dizer, não, você é crente por isso ou não crente por aquilo. Isso não nos cabe. Não nos cabe, nós devemos andar em unidade, em amor uns com os outros. Eu creio que é isso que o Espírito Santo nos traz acerca desses capítulos. Afinal de contas, Cristo, ele ressuscitou por todos. Jesus, ele se entregou na cruz por todos. Pelo meio do corpo de Cristo, nós somos todos ligados. Cristo, ele aceita a todos, independente se somos gentios ou se somos judeus. Ele ama a todos e ele aceita a todos. E por que nós devemos trazer divisão? Nós não podemos dividir. Uma igreja unida com o mesmo coração, com uma mesma unidade, no mesmo propósito, ela glorifica o Senhor. Ela está adorando a Deus. Agora, uma igreja dividida, uma igreja cheia de picuinhas e fofocas. Será que essa igreja está glorificando o nome do Senhor? Eu creio que essa é uma das principais mensagens que esses capítulos que estão juntos, né? Eu creio que essa é a mensagem que o apóstolo Paulo e o Espírito Santo está nos trazendo. Amém, meus irmãos, que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, e que esse vídeo possa trazer, de alguma maneira, edificação para os irmãos, em nome de Jesus, amém? Um abraço e até o próximo vídeo.